Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Você não gosta de Eclesiastes? Uau! Você está gostando das novas estrelas poderosas? Agora o tema do nosso acampamento está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Deus requer aquilo que é passado, especialmente aquilo que é apresentado como tema principal. Deus requer o que é passado. Ele é poderoso? Sim, ele é todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas. Deus requer aquilo que é passado. Eclesiastes 3,15. Amém. Diz que o que já foi, já é, e o que ainda há de ser e o que está por vir, já foi determinado e aconteceu, já foi estabelecido. E Deus requer o que é passado. Uau! É profundo? É muito profundo. O médico disse que é um S escuro. Alguém me disse isso outro dia. Ele estava me contando isso em um dos meus livros. Eu não escrevi muitas coisas, apenas escrevi os pontos principais, essenciais, importantes e relevantes. Não escrevi mais nada. É um ponto escuro, o ponto que está carregado. Você tem que pensar sobre isso. Caso contrário, você não vai se beneficiar disso. E é assim que a Bíblia é. A palavra de Deus é assim. Você tem que pensar sobre ela. Uma vez eu estava na África do Sul e desci para o subsolo na mina. Bem fundo no subsolo. Bem, bem lá embaixo. E quando eu desci fundo no subsolo, pensei comigo mesmo: os seres humanos são cumprimentadores porque há muitos espaços aqui. Pensei comigo mesmo: os seres humanos são. São o que? Gananciosos, porque o que eles têm vai muito fundo. Você não pode acreditar em tudo isso. Elas podem ir até 3 quilômetros de profundidade, muito mesmo. Para procurar um pedaço de metal amarelo, venha e venda-o. Da próxima vez que você for a Joanesburgo, não deixe de olhar para fora ou sempre sentar perto da janela. Ok. E olhe pela janela. Você aprende muito. Uma das coisas que você vê ao pousar em Joanesburgo é que você vê uma espécie de montanhas ou colinas de aparência artificial, como pequenos planaltos artificiais. Eles são todo o pó da terra que foi trazido para fora. Sim, porque Joanesburgo era uma grande cidade de mineração de ouro. Sim, muito ouro que os britânicos encontraram lá. Então, é aí que eu fui para o subsolo. Eu apenas disse não. Quero dizer que eles fizeram estradas. Se você for para o Bazi, lá você desce e eles estão todos com enormes caminhões circulando no subsolo. Eles vão por milhas, todos debaixo da terra, sabe? Mas isso também te ensina uma coisa: são aqueles que vão fundo que encontram ouro. Se você não for fundo, não vai encontrar o ouro da palavra de Deus.
Se você só quiser algo superficial, não vai encontrar as riquezas da palavra de Deus. É por isso que a meditação é muito importante, porque a meditação revela as ricas revelações da palavra. Então, pessoas que só leem por cima. Ah, hoje eu li 3 capítulos. Me dê alguém que leu uma linha só. Deus requer aquilo que já passou. Isso já é suficiente para você mastigar por 4 dias até entender. O que é que Deus requer de você? Agora eu vou compartilhar algo com vocês. Você sabe que não somos tantos. Então este é o melhor fórum para você descobrir segredos. Aleluia! Segredos da palavra. Amém! Agora os segredos da palavra que você vai agora receber e muito mais, e muito mais, e muito mais. Tudo bem. São muito poderosos neste acampamento. Minha reunião com algo. Agora, o primeiro segredo está bem no verso que você está vendo. O que foi, agora é. O que isso significa? Escute, as pessoas não sabem o que está acontecendo com elas. Você entende ou não entende o que estou dizendo? Você me entende? Certo. Deixe-me mostrar mais um versículo antes de chegar a esse versículo. Ok. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10. Eu vi a viagem. Agora eu disse que este é um livro de observações. Eu vi o trabalho árduo e incessante que Deus deu aos filhos dos homens para que nele se exercitassem e se dedicassem com grande esforço e persistência. Amém. Uau! E vou ler para vocês outra versão importante do blog Bibeg. Mas sim, agora, para o Cristo. Ok, estou lendo a Bíblia ampliada. Ok, escute, tente. Sabe, quando vejo vocês, sinto algo profundo na minha alma, no meu coração. Sinto que, além de tudo, sinto compaixão porque a Bíblia diz que o dia da sua morte é melhor que o dia do seu nascimento. Sabe, quando você está na escola e termina, o último dia é melhor do que o primeiro, porque quando você olha para trás, para alguém que está começando o primeiro ano, ei, nossa, Charlie, não vai ser nada fácil para você. O quê? A gente não está começando algo que já estamos terminando. Por isso que a Bíblia diz que o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. É como se o último dia fosse melhor que o primeiro. Então, no final, quando você olha para as pessoas lutando, sabe, na verdade, eu me lembro de uma vez em que pensei que minha mãe ficaria muito. Ela está animada para ter nossos filhos, sabe, chegando e indo embora e tudo mais. Mas naquele momento percebi que não. É como você está lutando. Ela já lutou. Não é que ela venha para estrangular novamente. Sim, com crianças que são outro grupo. Aí começa tudo de novo. Ela também precisa de liberdade. Não é fácil. Está bem. Agora eu realmente entendi completamente. O que é exatamente isso aqui?
De fato, eu vi o trabalho. O que Deus verdadeiramente deu para quem, afinal? Para os filhos dos homens, para que eles sejam exercitados nisso. Se você for a uma prisão, quantos aqui já assistiram Rambo? Rambo, por favor, você já assistiu Rambo 2? Você assistiu Rambo 2? HU, você não sabe qual é a parte 2? O principal é o 2. Aquele que na primeira história ele foi a algum lugar, estava atirando na cidade e explodiu a cidade inteira. E então ele foi preso e enviado para a prisão. E então a segunda parte, que é realmente emocionante, é aquela em que ele está na prisão pelo que fez na primeira parte. Você entende? E aí eles estão procurando alguém que saiba pilotar helicóptero, que possa ir ao Vietnã, tirar fotos dos prisioneiros e voltar. E então, quando eles foram ao computador, o nome dele apareceu como um dos mais qualificados. Então eles foram atrás dele na prisão. Um trabalho muito perigoso, que se ele conseguir fazer, pode ser libertado da prisão. É assim que esse filme começa. Então você não assiste, né? É melhor ir assistir para que você possa aprender muitas coisas com esse filme. Logo no começo do filme, você vê o sofrimento que ele passou, como foi condenado à prisão com trabalhos forçados. Na Terra, condenados a trabalhos forçados. Não é nada fácil. Então, quando Deus disse para Adão ficar aqui, pediu para a vida ser difícil. Então é preciso muito esforço para que o F lhe entregue algo. Então, embora seja uma ótima coisa cursar medicina, o que não foi revelado a você é que, na verdade, a faculdade de medicina dura cerca de 15 anos. Sim, é por isso que quando você termina, você sente que terminou, mas percebe que ainda é pobre. Então, agora você precisa voltar no tempo por mais alguns anos significativos e depois ir para um outro país diferente, talvez até um continente novo. Com todo respeito, doutores, vocês atendem e fazem exames? Sim. Então são cerca de 10, 15 anos de muito trabalho duro e com muitos exames. Você está me ouvindo? Uau, é incrível? Sim, será revelado no próximo versículo. Não vá para o próximo verso ainda. Ele diz: Eu vi. Então, ao vê-los, parei para ouvir tudo o que foi dito. A Iris estava falando, a Rebeca estava falando, todos vocês estavam falando. Eu era fã do John. Eu estava ouvindo vocês e parece que, como Salomão disse, eu vi. Você vê o trabalho árduo que Deus deu aos filhos dos homens para que se ocupem com ele. É como se fosse só exercício. Então, no começo de Rambo, quando o cara chegou na prisão, viram que ele estava quebrando pedras. Todo mundo lá está quebrando pedras. Esse era o castigo dele, exercício. Você quebra essa pedra e carrega para cá. Você quebra essa pedra, carrega para cá. Todo dia na prisão tem níveis. Tem o isolamento. O confinamento é o buraco negro. Eles chamam de buraco. Lá dentro não tem luz nenhuma. Assim como uma pequena luz como essa. Você não pode ver sua mão. Sim, você fica lá, não vê ninguém, não fala com ninguém.
Escuridão. Sim. E ARP não mover. Sim. Não sentar. Não nada. Só pé. Há níveis de suas prisões. E uma das pressões é o trabalho duro. E o que estamos experimentando atualmente na Terra é realmente como uma verdadeira prisão na Terra, com um trabalho extremamente árduo e desafiador que nos foi imposto. Não importa o trabalho profissional que você escolher para seguir, seja dedicado à enfermagem, o complexo direito, a desafiadora medicina, a essencial farmácia, a influente política ou o significativo ministério. Você vê que lhe foi dado. Sim, aqueles que trabalham muito perto de mim sabem se estou descansando. Eles sabem, eles sabem mais. Eles sabem que estão fazendo malabarismos com coisas diferentes que acontecem ao mesmo tempo o tempo todo. Sim, ele disse: Eu vi o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens. Sim, Deus deu. Foi Deus quem fez isso. Sim, Adão chorando. Quer voltar para o jardim? Você não gostou do jardim. Você acredita. Uau! Mas mesmo eu lerei isso do outro, que diz: Eu vi o trabalho doloroso, o esforço e os negócios miseráveis que Deus deu aos filhos dos homens para se exercitarem e se ocuparem com isso. Então, esta escritura está ensinando a todos nós, de forma muito clara, que não há absolutamente nada como um caminho fácil para se alcançar qualquer destino desejado. Sim, não há nada parecido em nenhuma frente. É por isso que aqueles que se saem bem na escola geralmente se saem bem no ministério. E aqueles porque não estão acostumados a pegar atalhos, porque o ministério também tem muito trabalho duro e constante. Quer dizer, ser cristão não é pouca coisa. Esqueça ser pastor. Quero dizer, apenas para ser cristão. Esqueça ser pastor. Só para ser cristão. Estará exercitado? V. Veio para uma ascensão dolorosa e ocupada. Ocupação trabalhista e empresarial. Uau! Não é incrível? Sim, sou eu. Agora o próximo verso é o Runabout que eu quero que você veja. O que diz? Ele fez tudo bonito em seu tempo. E não quero que você se concentre muito nisso porque você já ouviu isso antes. Agora a próxima parte também é uma revelação muito surpreendente. Ele colocou o mundo em seus corações para que nenhum homem. Ok, pode descobrir a obra que Deus faz do começo ao fim, completamente, sim. Você está ouvindo? Ele estabeleceu o mundo. O mundo onde? Em seus corações. Ok, então o mundo está no coração dos homens.
essa riqueza. Outro significado dessa palavra é ponto de fuga. Deus colocou um ponto de fuga no coração dos homens, como um ponto que desaparece. Sim, se você estiver usando. Isto é forte, com um toque forte, essa palavra, o mundo. O que diz? Leia. Não, não, realmente sim. O ponto de fuga geralmente não é lembrado. O ponto de fuga. Algo que continua desaparecendo à medida que você o segue. Oh, um ponto que continua desaparecendo como este mundo. Você, como você acha que está alcançando algo, mas ele desaparece como se você tivesse pensado que se tornaria um médico. Então isso desaparece, assim como a prosperidade desaparece e vai para outro lugar. É como uma miragem. Assim que você chega, ela se move. É por isso que dizemos para vocês que estão pensando que vão resolver suas dificuldades sexuais com o casamento. Ao entrar, percebe que vai se mover. Ah, mas pensei que casando acabariam. Ponto de fuga. Ele colocou um ponto de fuga no coração dos homens e um ponto infinito ao qual você nunca chega. Ele colocou. Para que? Para que o homem não consiga descobrir a obra que Deus faz do começo ao fim. Em outras palavras, a maioria das pessoas. Ele colocou essa palavra ali para que ninguém consiga descobrir a obra que Deus faz do início ao fim. Em outras palavras, as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo ou acontecendo. A maioria não consegue ver o que acontece na vida. Vós, você não pode ver. Você está comigo? Sim. A maioria das pessoas não consegue entender o que está acontecendo. Sim. Por que os pontos de fuga definidos? Você continua perseguindo esse ponto. Meus pastores não conseguem ver o que está acontecendo. Obedecer a Deus é muito bom. Porque quando você obedece a Deus, mesmo sem ver ou entender o que está acontecendo, obedecer a Deus livra de vida e mantém seguindo o caminho. Na verdade, quando olho para a vida, percebo vida vivo na graça a Deus é diferente da vida eu vivido seguido fuga. Você entender neste mundo. Sim. Como se você pegasse um homem e encontrasse uma mulher. A maioria das pessoas não entende o que está acontecendo. Então estamos realmente apaixonados. Encontramos o amor de nossas vidas. Pastor, estamos realmente apaixonados. Encontrei o homem dos meus sonhos. Bispo, esta é a garota mais linda do mundo. Ela bloqueou minha visão. Não consigo ver mais ninguém. Trouxe então a minha visão, com toda a minha atenção e foco, diretamente para o ponto de fuga, que era o centro da minha observação. E você se pergunta por que seu pai não acha mais sua mãe a mulher mais bonita do mundo, não é mesmo? E até você mesmo às vezes deseja que seu pai tenha outra mulher melhor para tratá-lo melhor do que sua mãe o trata. Quantos já desejaram que alguém tratasse do seu pai? Levante a mão. Você até olha e diz: Ah, minha Terra está sofrendo em casa. Uau!
Sim. Então as pessoas não sabem quando você pensa: "Ah, droga, estou me apaixonando". Não saber que você é a testosterona que está funcionando. É como se tivesse 23 anos de testosterona no sangue. É isso que está funcionando. Basicamente é isso que está funcionando. E então você nem sabe que sua atração pelo homem é, na verdade, uma punição que você está cumprindo. Ficar de pé. Você tem um amado. Sim, eu faço. Você faz. Você acha que está sob punição? Não, nesse caso, você acha que é, sabe? Não. O que você acha? Não diga. Não fale sobre o que as pessoas pensam. Você acha que está sendo punida por ter esse amado maravilhoso? Não, Você está animada com seu amado? sim, Você está feliz com o seu amado? De verdade? sim, estou. Você está apaixonada pelo seu amado? Eu estou apaixonada. Você vê. Você realmente vê alguma. Você vê alguma bengala, punição ou chicote em algum lugar quando você vê seu amado, seu querido mesmo? De forma alguma, Uau! O que você vê? como se o futuro fosse brilhante. Há coisas lindas. Eu tenho. Há algo maravilhoso pela frente. Algo. Maravilhoso pela frente. Sim. Uau! Não é verdade? Então o homem não pode descobrir a obra que Deus está fazendo do começo ao fim porque um ponto de fuga foi colocado. Sim. Perguntei à maioria das mulheres, incluindo algumas das meninas que se casaram pela primeira vez nesta mesma igreja e que vieram se sentar nas fronteiras. Amados, quando lhes perguntam se o ponto de fuga ainda está lá. Uau! Sim. Então o homem não consegue descobrir o que está acontecendo. Então Salomão é quem sabe FL, eu já vi. Eu vi e considerei isso um mal que está acontecendo debaixo do sol. Então Salomão é quem está descobrindo todas essas observações e nos dizendo que há um único acontecimento. E para todos, tanto para o bom quanto para o justo, para o ímpio, para o limpo e o impuro, para quem sacrifica e para quem não sacrifica, para quem teme um juramento e para quem jura, existe um único acontecimento, ou seja, a mesma coisa acontece com todos eles. Ele disse: Isso é um mal que eu vi, e eu vi que os filhos de Deus poderiam conhecer os filhos dos homens. Eu sei que eles mesmos são bestas. Disse aquilo que seguimos. O que acontece com as bestas acontece com os homens, e eu vi que éramos apenas animais. Você pode se entender melhor se perceber o quanto você é um animal. Essas são todas observações. Há um tempo para isso, há um tempo para aquilo, há um tempo para aquilo. Muitas, muitas, muitas observações. Você vê. Então, neste acampamento, observamos uma dessas observações, olhar para isto. Uau! Eu vi o trabalho árduo que Deus deu aos filhos dos homens para que se exercitassem nele. E então ele continua e diz, com uma profunda sabedoria, que o que foi no passado é o que é agora no presente, e o que será no futuro já foi de alguma forma no tempo. O futuro já aconteceu, e Deus requer o que já passou. É como se o que Deus esperasse de você fosse fazer algo que já foi feito. Sim, aquilo que é rápido. Deus espera de você. Diga, minha querida, devo continuar aproveitando? Mas há muitos dias sombrios e malignos. Então,
Enquanto você vê o brilho e o amor, aproveite. Não há nada melhor para um homem do que comer, beber, alegrar-se com suas obras e desfrutar do bem de seu trabalho. E fazer com que sua alma desfrute do bem em seu trabalho. Sim, porque quem sabe o que virá depois dele? Um homem que não trabalhou virá e exercerá autoridade sobre suas obras. Sim, você pode ter uma esposa ou um marido. Outra pessoa virá e exercerá autoridade sobre seu amado ou seu marido. Aquela pessoa que você amou e pediu em casamento, ou de quem recebeu o pedido, com quem fez planos na sua casa. Outra pessoa vai conquistá-los. Sim. Outra pessoa que você considera como rival. E puxando a cortina. Ah, bom dia. É por isso que eu disse que não há nada melhor do que comer, beber e, em terceiro lugar, se alegrar com as suas obras, gostar do que você está fazendo. Fique feliz com isso. Sim, ser feliz no trabalho que você está fazendo. Sim. Qualquer trabalho que você não está feliz não é um bom trabalho. Sim. Tente fazer algo que lhe dê alegria ao fazê-lo. Ok. Você está feliz. Amém na igreja. Diga a alguém que é mau. E para desfrutar o bem do seu trabalho e fazer com que sua alma desfrute o bem do seu trabalho, como se fazer feliz? Sinta-se feliz com seu trabalho duro. Ao trabalharmos para Deus, fazemos nossas almas felizes. Sim, tenho o que estou fazendo. Eu gosto disso. Chorar. Eu gosto do trabalho. Sim, se você me disser que estou de férias, eu fico triste. Sim, estou de licença. É fantástico? Sim. Como eu disse, lembre-se do seu Criador. Os dias da sua juventude antes que cheguem certos tipos de dias. Isso é impossível. Ok, no seu caso não será assim. Ok, então agora, neste acampamento, quero que você saiba que aquilo que foi. O que ele diz? Aquilo que já foi, agora é. Em outras palavras, o que está acontecendo agora já aconteceu antes. E aquilo que está por vir, na verdade, já aconteceu também, de certa forma, em algum momento. Então, estamos sempre vivendo coisas que já passaram. Você entende? Então, hoje vem do passado e o amanhã também vem do passado. E, na verdade, Deus exige aquilo que vem do passado. Sim. Então, se você vai se sair bem, olá, você deve se preparar para fazer coisas que já foram feitas. Sim. E faça-os muito bem. E saiba muito sobre o passado. Sim. Deus requer aquilo que é passado. Amém. Então, como um bom cristão, você deve sempre ler uma biografia.
Uma biografia é uma história da vida de alguém. Biografia é um tipo de livro cristão muito importante. Como Rebeca disse, ela estava lendo Catherine Kuhlman e descobrindo outras coisas. Não é para admirar? Porque você pode admirar as mulheres do Senhor. Então o que deve ser já foi. Então as mulheres de Deus que virão já estiveram no passado. Sim. Então você não vai realmente manifestar algo novo. Você está entendendo o que estou tentando dizer? Então, nesta reunião, eu quero compartilhar com vocês algo tão básico. Vocês sabem o que estou compartilhando com vocês. É sobre isso que estou compartilhando algo. Algumas coisas básicas e essenciais para trazer à tona o que já aconteceu e decidir fazê-lo muito bem feito de forma adequada e de maneira satisfatória. O que já foi feito. Sim. E o mais importante é ser ungido. Sim. Deus requer que você seja ungido. Olha, eu não sei onde Dani está, mas vou te mostrar um filme um dia desses porque é um filme que estamos fazendo. Se você observar atentamente esta igreja e a mim, desde o momento em que começamos a estabelecer a igreja, você certamente perceberá que há um poder divino e extraordinário atuando. Sim, veja, não é fácil perceber. E também, quando algo é grande, pode se mover pelo impulso, sem unção. Sim, sem gasolina, sem motor. O motor pode estar desligado, vai continuar se movendo porque já estava em movimento. Quando você realmente vê as fotos e observa atentamente como a igreja surgiu, você percebe que é como se o próprio Deus estivesse trabalhando diligentemente e ativamente para que a igreja verdadeiramente existisse e prosperasse plenamente. Então eu realmente acredito que há um poder sobrenatural que nos fez estar aqui hoje. E Deus requer aquilo que já passou. Break time igual 0,5S. Ele também exige que você receba a unção. Ah, sim, ele requer aquilo que já passou. Você pegou essa escritura? Peguei. Deus vai exigir que cada um de nós seja ungido por ele, pelo Espírito Santo. Ungido porque esse é o trabalho. Essa é a única coisa que diferencia o trabalho ministerial de qualquer outro emprego que você vê por aí. Olha, muitas coisas que um pastor faz também são feitas no mundo secular. Vamos supor, ensinar. Você poderia dizer que estou dando uma palestra. Não são palestras. Tem palestrantes que andam por aí, igual eu estou andando. Alguns palestrantes andam por aí, outros sentam para dar aula, alguns ficam em pé, alguns leem anotações para você, outros falam sobre o bezerro. E há palestrantes que falam sobre o bezerro. Quem já teve aula de anatomia com o professor Tego? Ele é o que tem mais apuro. Ele ainda fala só nos detalhes assim, ou ele lê. Ele nunca lê. Eu não acreditei quando vi ele dando aula. Eu disse: "O que você disse?" Ele não fez nenhuma. Sim, ele não faz isso. Mas você percebe que ele consegue apenas falar. Sim, você não vai acreditar nisso. Você acha que ele está lendo algo em um livro didático? Fale muitos detalhes. Sim. E há palestras, diferentes tipos de palestras, depois aconselhamento, aconselhamento individual. Temos psicologia clínica, não é? Você pode fazer psicologia clínica. E o que mais o pastor faz?
Algumas palestrantes aconselham. E o que mais? Visitação. Os bancos começaram a fazer a interação de visitação física com os clientes. Meu aniversário. O banco me trouxe um bolo. Sim, os bancos me deram presentes. Sim. Você acredita? Eles não me amam, apenas querem. Eles acham que esse homem é uma pessoa importante. Então, mas ele não está completamente apaixonado. E o que mais eles fazem? Eles te mandam SMS, Maquiseco no seu aniversário, Natal. Então eu nem sou especial. Eu pensei que era especial. A fidelidade retorna para sua casa. Uau! Eles desenham um mapa da sua casa para visitação. Eles coletam, arrecadamos e depositamos dinheiro. Nós o usamos para construir o governo e arrecadar impostos. Construir escolas 200 anos. Construir 10 escolas professores. Uma universidade. Não é que a Upoma foi reabilitada. Então a Stiléu trabalha na fábrica da Bozu Glass, que também foi reabilitada, de fato. Fábrica de juta comender fábrica de açúcar, fábrica de tomate. Fábrica de purê de tomate. Purê de tomate. Eles ainda vendem pasta de tomate? Sim. Pasta de água? Sim. Uau! Então nós construímos. Não construído. Usamos as ofertas que coletamos para construir instalações. Não pertence a nenhuma pessoa, pertence à organização. Então, muitas coisas que você faz no mundo secular, nós também fazemos. Mas a diferença é a unção. Caso contrário, não há diferença entre você e um professor universitário, ou não há diferença entre você e um professor. Não há diferença entre você e um administrador no mundo secular. E essa é a unção. Então Deus requer que você seja ungido. Então você deve se tornar ungido. Se você não é ungido, você é apenas mais um orador. Os políticos falam. Mahama. Nosso presidente fala e seu trabalho era comunicação, eu acho, antes de se tornar presidente. Então você vê que ele fala muito mais do que talvez o presidente médio. Ele vem para explicar as coisas, entendeu? Sim. Ele está no Facebook. Ele também está no Twitter. Sim. Tem um canal no YouTube. Sim. É um presidente muito tranquilo, gente boa. É um presidente jovem, não é? E os pastores também têm Facebook, Twitter, canais no YouTube e tantas outras coisas, não é? Sim. Então, qual é a diferença? Políticos estão convencendo as pessoas. Pastores também estão convencendo as pessoas. Verdade ou não é verdade? Cofado está tentando convencer as pessoas com sua mensagem. Ele disse recentemente que todos os ganeses deveriam tomar nota da decisão da Suprema Corte de que as eleições são vencidas nas sessões eleitorais. Sim, portanto, devemos tomar nota da implicação de nem mesmo implicar a Suprema Corte. Todos devem saber que esta sessão eleitoral é onde tudo vai terminar. Sim. Uau! Enviando mensagens.
Você está entendendo? Os pastores também estão enviando mensagens. Então, qual é a diferença? Todos nós temos seguidores. Tem gente que segue o povo, tem quem segue o bairro, tem quem segue as Olimpíadas e por aí vai. E todos esses têm seguidores. Nós também temos seguidores. O que faz a diferença é a unção. Então, sem a unção, você não está realmente trabalhando. Então eu quero que Deus exige aquilo que já passou. Deus exige aquilo que já passou. Deus requer você. O que é passado? Quando eu estava na faculdade de medicina em 1988, no meu último ano, fui ungido. Sim, eu realmente fiz. Foi quando o poder de Deus veio sobre mim como estudante. Sim, e a unção é invisível. E a unção é como o vento. Você não pode ver o vento, mas pode ver seu efeito. Quando alguém é ungido, você não consegue ver a unção. Se você chegar perto de mim e eu te abraçar, você só vai sentir uma pessoa normal. Você não vai sentir a unção, só um ser humano, e nem consegue ver. Você pode usar as coisas mais poderosas que temos, como o vírus Ebola, não podem ser vistas. Você não pode ver com um telescópio, com um vidro não é nada, mas é tão poderoso que está ali. Então, algumas das coisas mais poderosas não são vistas. Veja, temos radiação e ondas. Se você conectar a TV, ela ligará. Há uma onda de TV aqui. Eu te digo, há um rádio com tantas estações neste ar. Sim. Internet, YouTube e outros Facebooks estão todos na atmosfera. Sim, se você conectar seu aparelho, você vai vê-los. A pornografia está circulando pelo ar. Então você coloca. As pessoas estão pulando no ar e você acha que elas estão na sala. Como elas entraram na sala? Pelo vento e pelo ar. Elas estão todas aqui. E você vê que, através da ciência, o homem está descobrindo o mundo invisível. O rádio foi uma das primeiras coisas a serem descobertas. Poderes invisíveis e ocultos. Você sabe que existem muitos poderes invisíveis e ocultos. Eletricidade invisível e visível, ondas de rádio, ondas FM, ondas SSW, ondas longas LW, diferentes tipos de ondas. Sim, mas eles estão todos no ar. E agora a internet acena. Ondas Bluetooth. Sim. WIFFI, muito poderoso com todos os tipos de magia neles. Uma vez eu estava em uma sala com um Bluetooth. O alto-falante estava ligado. Ele estava em algum lugar e o aparelho que transmitia para o Bluetooth estavam aqui e eu estava aqui e só movi minha mão assim. Começa a mudar. Aí eu mexo e faz session. Tem algo aqui, mas eu não sei o que é. Tem algo no ar. Descobrindo coisas conectadas com tudo isso. Muitas das doenças que estão surgindo estão conectadas a essas ondas. Sim. Então, o mundo invisível. Sabe, até a ciência está quase descobrindo a unção, mas não consegue descobrir a unção. Mas a ciência está descobrindo muitos poderes invisíveis que estão trabalhando e controlando o mundo. E eles têm categorias separadas de poderes invisíveis, sabia? Então, por que você e eu, que somos pessoas espirituais, viveríamos sobre os poderes invisíveis?
Você entende que realmente governar as coisas hoje em dia, não, você simplesmente não pode fazer isso. É exatamente isso que verdadeiramente te diferencia dos outros. Agora, quando as pessoas se tornam muito mais científicas, elas tendem a verdadeiramente pensar que não existe absolutamente nada de fato como magia, feitiçaria ou qualquer tipo de unção quando se tornam científicas. Sabe por quê? Porque a unção, ok, uma das primeiras formas como a unção atua é que ela traz certas ideias ou um certo modo de pensar para a sua mente. É por isso que um dos primeiros. Se você observar os 7 espíritos, 4 ou 5 deles têm a ver com a mente. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de conhecimento. Break time igual 0,5S. Você vê, espírito do temor do Senhor tem a ver com uma maneira de pensar. Então, o que acontece é que quando o poder invisível está sobre você, o poder invisível da unção está sobre você. Na verdade, essa é a primeira parte que muda. Veja, por causa da unção que estava sobre mim, desde jovem, eu via e tinha outro mundo em mente. Você entende? Eu sempre tive outro mundo em vista. Minha mente funciona assim há muito tempo. Minha mente não está funcionando como se eu quisesse trabalhar para Deus só agora. Minha mente já está assim. Eu quero trabalhar para Deus há muito tempo, mesmo quando eu era muito jovem. Por que eu não quero ser rico? Por que eu não quero seguir o caminho que claramente leva ao dinheiro? Não, eu quero seguir outro caminho. Como foi que eu comecei a pensar assim? O que me fez pensar desse jeito? Você entende? Por exemplo, quando conheci meu sogro, o pai da minha esposa, ele era um homem muito diferente. A primeira vez que o vi, uma das primeiras vezes, eu o vi. Estávamos em um ônibus indo de Colibuto para Legon. Leg para quê? Colibuto para Legon. E vimos que ele estava dirigindo um carro velho e o carro dele quebrou perto do OBC Lamptey Circle. Então, as pessoas no ônibus viram. Eles o viram e sabiam que havia alguma ligação. Então eles gritaram: "Ah, ele o quê?" Então o ônibus parou. Eles pararam o ônibus. Era senhor com um carro velho. E ele estava lá com o carro tentando consertar o carro. Esse é um milionário. Foi nessa época que eu fiquei sabendo que esse é um homem muito, muito rico. E ele disse que, por causa desse pessoal revolucionário, não queria comprar nenhum carro novo, só usava carro velho. Sim, foi a primeira vez que eu disse que essa é a minha maneira usual de pensar. Eu disse isso quando eles vieram com a revolução deles. Eles foram até a casa dele, contaram todas as facas dele, tudo. Contaram tudo na casa. Pediram para ele trazer uma conta e um recibo de tudo. Como ele conseguiu tudo? Sim. Então ele estava apenas dirigindo um carro velho, entende? Sim, é uma maneira de pensar. Uma das principais coisas aprendi. Escrevi quando ele morreu homenagem. Ele ensinou não pegar dinheiro emprestado. Sim. Porque ele costumava dizer filhos, tudo isso dívidas, você vê pessoas andando carros chamativos. Tudo isso empréstimos. Não seja ganancioso. São todos empréstimos. Sim, você só precisa aproveitar sem empréstimos. Então, uma forma de pensar desse jeito faz você ficar realmente rico, entende? Então, a unção, quando ela vem, quando o Espírito Santo está sobre você, é como se você tivesse um certo modo de pensar. Esse é o primeiro espírito de sabedoria,
ou algum tipo de informação que nunca chegaria até você se não fosse pela unção. É como se estivesse funcionando. Na vida, certas coisas são desconhecidas e se revelarão mais tarde. Eu disse se eu soubesse. Sim, se eu soubesse, isso não teria acontecido. Sim, mas você está separado do Espírito. Sim. Então o Espírito Santo pode fazer você conhecer e interagir com pessoas que farão você conhecer coisas. Oh, sim, conhecimento é conhecimento. Se você vai fazer uma prova, encontre alguém com uma folha com 26 questões que vão cair. É o espírito do conhecimento e da graça. Você está me ouvindo? Então, o que estou tentando te explicar é que quando as pessoas fazem juju e magia, ok, de forma geral, parece que não funciona com pessoas brancas. Você entende como se as coisas espirituais não funcionassem com pessoas brancas. Mesmo que os brancos não acreditem nessas coisas, isso não tem nenhum efeito sobre eles. Entendeu? Agora, o motivo é porque é o Espírito Santo que faz você ter uma certa sabedoria. E essa sabedoria, o Espírito Santo neutraliza a atividade demoníaca. Ah, sim. O Espírito do Senhor vai levantar um padrão contra o inimigo. Quando o Espírito Santo dá chaves de sabedoria, bloqueia o inimigo. Sem essa chave, o inimigo não é bloqueado. Então você vê times de futebol africanos. Uma vez eu estava assistindo Bodeivo jogar, acho que com Gana, e alguém me mostrou e disse que eu deveria dar uma olhada no goleiro da seleção da Costa do Marfim. Eu disse o que é isso? Eu deveria olhar. Quando olhei, havia uma luva que funcionava. O goleiro tinha uma luva no chão. Aquela coisa fechou o post. Então você não pode marcar. Você entendeu? Sim. Aquela luva é o juju que eles colocaram ali. Enquanto a luva estiver lá, você não consegue marcar. E a gente não conseguiu marcar. Agora, será que essa magia funcionaria contra o time da Alemanha hoje em dia? Por quê? O quê? Por quê? Por quê? Por que não funcionaria? Por que eles? Eles usam algum tipo de sabedoria, sabe? Tipo que o Espírito Santo traz. Eles adquiriram sabedoria sem Deus, mas ainda assim têm essa sabedoria que vem de Deus. Quando estão no intervalo, eles vão tomar infusões intravenosas. Você vê que os jogadores estão tendo infusões vorazes de energia, glicose. Eu não sei o que eles estão dando. Enquanto você está fazendo o seu ritual na grama, alguém está recebendo infusões intravenosas. E sim, outros métodos científicos para reanimar as pernas dos jogadores e outros para dar-lhes uma energia quase sobrenatural. Entende? Para que a sabedoria contrarie, sim, o que aparentemente parece estar por vir. É por isso que quando você vê pessoas brancas, você está fazendo isso. E bruxaria e essas coisas não têm efeito sobre eles. Sim, porque se o ebola, eles vão inventar a vacina e criar o remédio, o que parece bloquear um espírito. Sim, como se estivesse bloqueando o espírito. Então parece que nem é algo espiritual. Mas o que acontece é que a Assunção traz sabedoria. E isso, sim, essa sabedoria bloqueia os inimigos. Pode dirigir devagar e parecerá amarrou o espírito da morte. Mas só o fato de dirigir devagar já é como o poder de Deus na sua vida.
Você está me ouvindo? Isso é o que realmente está bloqueando o espírito da morte. Sim. Então, muitas coisas parecem como se não fossem espirituais, mas são espirituais. É mais do que espiritual, mas a sabedoria é espiritual. Muito, muito, muito espiritual. Então as pessoas olham para alguém que prega muitas chaves de sabedoria e tal, e acham que essa pessoa não é ungida, sem saber que a unção se expressa principalmente assim. E uma das principais formas é através da sabedoria, conhecimento, conselho, orientação, conselho, conselho, instrução. Nós falamos sobre instrução? Sim, instrução. Faça isso, ore. Ore para que você tenha alguém que te diga: faça isso. E eu estou lhe dizendo, você não saberá que as pequenas coisas em sua vida mudarão tudo se você receber uma pequena instrução. Você ainda está aí ou vai para casa? Sim. Então estou falando sobre coisas invisíveis que até o mundo está descobrindo que existem poderes invisíveis. Agora pense em um homem branco sem Wi-Fi, sem sinais de rádio, sem sinais de TV, sem internet, sem Bluetooth. Seria um homem branco da idade da pedra, sem sinal de celular. Simplesmente vem assim, com uma bengala no coração, de 150 anos atrás. Ele não sabe o que é Wi-Fi, ele não sabe o que é um telefone celular, uma rede celular. Ele não sabe, quero dizer, todas as coisas invisíveis. Ele será o mesmo tipo de homem branco que vemos hoje? Ele não será. Não será o mesmo europeu porque ele deixou de lado seus poderes invisíveis. Ele deixou de lado seus poderes invisíveis. Uau! Agora, como trabalhador espiritual, como você pode deixar de lado os poderes invisíveis que são necessários ao seu redor? Qual a real e verdadeira utilidade de você? Qual a verdadeira e genuína utilidade de você se chamar de pastor ou ministro quando você não tem uma única gota sequer? Você não tem rede celular em seu país, nem Wi-Fi, nem Bluetooth, nem sinais de rádio, nem sinais de TV. O que sobrou de você? Nenhum satélite, nada. Uau, que pessoa diferente você seria! Todos nós sentados aqui, WhatsApp, coisas, Fairbots, isso, aquilo, tantas coisas. Como seria diferente se você não tivesse essas coisas? Então, amigos cristãos, isso é uma bênção. Deus requer aquilo que já passou, o que aconteceu no passado. Há 26 anos, Deus me ungiu. 1988, 26 anos atrás, amém. E eu me comecei a ter um poder sobrenatural que acompanhava um poder invisível, acompanhando o que eu digo. Sim, isso fez com que as pessoas me seguissem. Isso fez as pessoas acreditarem que a igreja era uma igreja. Quando você vê a imagem, é isso que você entende cá. As pessoas estavam acreditando nisso, mas é uma igreja. Sim, é uma mega igreja. Você está aí. Então eu quero que você conecte seu Wi-Fi espiritual, sua rede celular espiritual, seu Bluetooth espiritual, seu infravermelho espiritual,
rádio via satélite espiritual, ondas de rádio espirituais, ondas de televisão espirituais e se conecte profundamente com o divino e todas as suas formas de comunicação para receber mensagens e orientações. Permita que esses canais se abram para a sabedoria e a energia do universo. Tudo isso está nesta sala. Pode ver o Obama. Pode ver o que aconteceu. Pesquise no Google que um crocodilo já comeu um homem. Mostre-me onde mostrar o pH agora mesmo. É fantástico, mas nunca foi assim. Mas vai ser assim. Tem esse gosto e será assim para você espiritualmente. Amém. Quantos querem a unção? Tem certeza de que deseja a unção? Ok.